Glória a Deus, irmãos. Pergunta para a pessoa do lado aí: você está bem mesmo? Pergunta para ela. Está bem, irmãos? É tão bom falar que a gente está bem, né? Porque atrás, muitas vezes dentro de nós, é tanta dificuldade, problemas, questões financeiras, emocionais, sentimentais. Mas na presença de Deus a gente está bem. Amém, queridos? Pergunta de novo para a pessoa agora assim, ó: você quer ouvir a palavra de Deus? Pergunta se ela quer ouvir. Se ela quer ouvir. Hã? Eu ouço, né? Que gostoso falar eu ouço, né? Eu ouço a mensagem, a palavra do Senhor. Irmãos, quem está com a palavra de Deus, pode abrir lá no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 a 8. Atos capítulo 3, versículo 1 a 8. E eu vou orar aqui para a gente iniciar essa mensagem. Senhor Jesus, primeiramente eu te agradeço, Deus, pela tua grande misericórdia comigo, com cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por este privilégio de falar da tua palavra. Quantos que queriam, mas não tem mais esse privilégio, Senhor. Quantos que desejavam, mas não tem como estar aqui mais, Senhor. Mas para nós é um prazer, ó Deus, falar da tua palavra, Deus. Espírito Santo, o Senhor é muito mais do que bem-vindo neste lugar. Essa casa é tua, Espírito Santo de Deus. Então fala ao nosso coração, Deus, a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, o texto diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde, ou para vocês vai estar a hora 9. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto colocou-se de pé e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Queridos, agora vamos mais para frente, Atos capítulo 4, versículo 22. Atos 4, versículo 22. O texto diz assim: pois tinha mais de 40 anos de idade, o homem em que se operara aquele milagre de cura. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, existe na Bíblia muitas histórias muito simples, quando a gente lê em primeira mão. Tantas histórias que você vai ler no Novo Testamento, histórias, parábolas de Jesus, que de primeira você vai entender na hora, você vai compreender na hora. Algumas passagens talvez exijam até um estudo mais aprofundado. Tem estudos realmente que são mais complexos da Bíblia. Mas alguns textos são muito simples, Você lê e você já compreende, você entende, você percebe o que precisa mudar, o que precisa ser feito. E a história do coxo que a gente acabou de ler aqui, ali na Porta Formosa, é uma delas. É um texto tão simples que uma criança consegue ler e compreender esse texto. Em poucos segundos você consegue compreender essa história. Pedro e João estavam indo para onde, irmãos? Para o templo orar. Ou seja, eles já sabiam que tinha horário de oração na casa do Senhor, no templo, a hora 9 ou às 3 horas da tarde. E ali na porta do templo, na porta, não era dentro do pátio do templo, porque você lembra uma vez que eu preguei aqui na Páscoa, que os fariseus administravam o templo, tudo, e não permitiam que pessoas doentes ficassem do lado de dentro? Então essa pessoa realmente se encaixa nesse quesito. Ele estava à porta do templo ali, e ele era levado
todos os dias por algumas pessoas que a gente não sabe quem é, e ele ficava ali na porta do templo, e quando ele percebeu que Pedro e João estavam chegando para entrar, ele pediu esmolas, né? Você conhece a história, a gente acabou de ler. E então Pedro falou, parece muito de nós, né? Pedro parece com a gente, né? Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro, não tenho euro, não tenho nada, mas o que eu tenho eu dou para você. Jesus Cristo, o Rei da Glória, se levanta aí, vai e anda. Fim da história. Amém, queridos? Acabou a pregação, estou brincando. Mas é para a gente entender, queridos, que tem mensagens na palavra de Deus, histórias, que a gente também acha que é simples. Tem coisas na palavra de Deus que a gente vai cavocando um pouquinho mais e vai descobrindo coisas que a gente ainda não compreendia. A gente sabe então que o homem foi curado, que ele se levantou, ele entrou no templo, daí andando ali, saltando e louvando a Deus. Mas eu sei, irmãos, que também a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz para nós. E quando eu falo viva e eficaz, é porque realmente ela transforma a nossa vida. Ela transforma a sua história, a sua família, a sua casa. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, querido. O Senhor fala conosco. Quem estava aqui na quinta-feira lembra disso, nós falamos sobre a palavra de Deus. Então, queridos, que você possa crer e estar com seu coração aberto hoje, nesta manhã, em nome de Jesus, porque a Bíblia ainda é uma fonte inesgotável para a nossa vida, para a nossa história. Deus sempre esconde tesouros, irmãos, para quem deseja ouvir a sua voz. Quantos aqui já leram a palavra de Deus inteira? Já leram? É tão bom, queridos. E quando você começa a ler a cada vez mais a palavra de Deus, a Bíblia por completo, você vai começando a compreender o coração do Senhor, e nesta manhã Ele vai falar com você, amém, querido? Tenha certeza disso, o Senhor vai falar com você. Então eu quero convidar você hoje a ouvir, então, não apenas com os seus ouvidos, mas ouça com o seu coração, porque Deus, irmãos, Ele não quer falar apenas no nosso entendimento. Tem coisas na nossa vida que Ele quer falar no nosso coração, no nosso mais íntimo, e é lá que Deus quer tocar você nesta manhã. Ele quer nos transformar. Então o primeiro ponto para nós aqui, irmãos, sobre esse homem, sobre esse coxo, é que ele estava no lugar certo, mas ele estava com a motivação errada. A Bíblia diz que ele era colocado ali todos os dias na porta do templo por algumas pessoas. Agora deixa eu perguntar para você, irmãos, se você fosse esse rapaz, você ia querer ser levado à porta do templo para pedir esmolas, se não tivesse dando dinheiro, rentabilidade? Você já imaginou você sendo colocado todo dia à porta do templo, mas ali você pedindo esmola, você não ganhava quase nada? Em algum tempo você vai falar, não dá certo, não, melhor eu ficar em casa. Mas todos os dias esse rapaz estava ali, e não era, ele não tinha como se locomover, então as pessoas o levavam, e aquelas pessoas também participavam disso junto. Não sei como é que acontecia, mas de alguma forma, todos eles tinham uma motivação errada. Inclusive esse rapaz estava à porta do templo apenas para pedir esmola. Ele era um israelita, irmãos. Ele era um israelita, mas estava ali e não conseguia entrar. Tudo bem que era por causa de proibição, mas mesmo assim, ele não tinha noção do que ia acontecer naquele dia. Ele não tinha a capacidade de compreender o que Deus ia fazer na vida dele naquele dia. Então, irmãos, a Bíblia diz que aquele homem, todo dia era levado ali. Ele não era levado para dentro, ele era levado para a porta. Então ele conhecia a porta do templo, mas não conhecia o templo. Tem muita gente, queridos, que vem para a casa do Senhor, que vem para a igreja, e talvez esteja como esse rapaz, mesmo sentado talvez dentro da casa do Senhor, mas está muitas vezes como esse rapaz, como se estivesse do lado de fora. Quantas vezes eu e você, a gente vem para a casa do Senhor com os nossos pensamentos ainda externos, pensamentos lá fora, mas Deus está falando para você nesta manhã, cativa o seu pensamento no que Deus vai fazer na sua vida hoje. Aquele homem ia todos os dias para a porta do templo, mas não sabia como era o templo lá dentro. E hoje, querido, o véu já se rasgou, amém, queridos? Você tem acesso livre
para adentrar no Santo dos Santos do Senhor. E um dia nós vamos pregar sobre isso aqui também, explicar para vocês como funcionava o templo do Senhor, o tabernáculo do Senhor. Então esse homem, queridos, ele via pessoas entrando e saindo diariamente, mas permanecia do lado de fora. Deus está chamando você para começar a participar das coisas de dentro, queridos. Amém, irmãos? Deus está te chamando para participar, para viver, para vivenciar as coisas de dentro e esquecer um pouco as coisas de fora. Mas o texto ainda revela algo impressionante para nós. A gente leu Atos 4 aqui, né? Quantos anos ele tinha, irmãos? Ele tinha mais de 40 anos de idade. Eu não sei a partir de qual idade que ele começou a ser colocado na porta do templo, mas eu acredito que foram alguns anos ali, pelo menos os seus 30 anos e tal para cima. Ele era colocado ali todos os dias, e durante talvez décadas, irmãos. A sua rotina então, talvez foram 10, 20 anos, não sei, mas foi essa rotina exatamente a mesma, sempre indo para o templo, mas para ficar do lado de fora, todos os dias, o mesmo lugar, a mesma condição, a mesma expectativa, a mesma limitação. Vocês conhecem pessoas assim? Sempre com a mesmo lugar, mesma condição, porque não entenderam ainda o que é viver dentro dos tabernáculos do Senhor, não compreenderam ainda o que é viver dentro do templo do Senhor, e esse homem era assim. Irmãos, mas existe um outro detalhe importante ali. Ele não estava pedindo oração para ninguém. Um israelita não estava ali pedindo oração para ser transformado. Ele não estava pedindo oração na porta do templo para que fosse curado. Mas ele estava pedindo o que, irmãos? Esmolas. Quantas vezes eu e você conhecemos pessoas que vivem de esmolas? E é bíblico a gente dar esmola, amém, queridos? Eu não estou pregando contra dar a esmola. Eu estou falando sobre a vivência sempre da mesma maneira, viver pedindo esmolas. Toda hora sentado no lugar do lado de fora, não pensando no que tem dentro do templo, mas fora alguém vai dar uma esmolinha, vai dar um dinheiro. Mas ele era um israelita, e eu falo para vocês são os filhos do Senhor, amém, queridos? Vocês não podem viver a pedir esmolas, vocês são filhos. Eu não estou falando que um dia ou outro não possa acontecer um problema financeiro, é normal nós precisarmos de ajuda, mas quando a gente vive na dependência tem algo errado, irmãos. A dependência nossa tem que ser apenas do Senhor, amém, queridos? Eu sei que eu e você vamos ter problemas muitas vezes. Eu tenho, você tem. Às vezes falta 100 euros para pagar uma conta aqui. Mas agora, irmãos, eu estou falando de esmola. Viver a depender de esmola. Não. Esse moço se relacionava então com pessoas que oravam. Ele estava na porta, ele sabia que as pessoas entravam e saíam porque iam lá dentro para orar. Mas ele não queria cura, ele queria esmola. Ele estava no lugar certo, mas com a motivação errada. E quantas pessoas estão então na igreja hoje exatamente assim? Frequentam os cultos, talvez estejam aqui hoje, ou já vieram nessa igreja uma vez, participam das reuniões, ouvem as mensagens, ouvem conselhos dos pastores, dos líderes, mas continuam procurando apenas benefícios temporários. Eu preciso de mais esmola, pastor. Não quero realmente ser transformado, eu quero mais esmola. Não, querido. Deus ele quer nos transformar. Deus não chamou você para viver de migalhas. Deus te chamou para viver de transformação em transformação, de glória em glória. Amém, irmãos? Nós temos uma igreja avivada aqui ainda que crê nisso. Glória a Deus, irmãos. A esmola, irmãos, fazia aquele homem sorrir. Quem é que não gosta de ganhar uma esmolinha, um dinheirinho? Só que existe um grande problema aí, é que a esmola não tira a pessoa daquele lugar. Você já percebeu isso, irmãos? Que todas as vezes que você dá esmola para alguém, aquela pessoa não quer sair do lugar. A esmola o ajudava naquele dia, mas a esmola também garantia que ele voltaria no outro dia. Isso aqui está sendo rentável, tá bom, né? A esmola aliviava a necessidade daquele homem, mas não resolvia a raiz do problema. Tem tanta gente assim maquiando o problema, porque não quer se encontrar com o problema para ser transformado, não quer se encontrar com o problema para ser curado.
Mas deixa eu falar algo para você nesta manhã, irmão, meus irmãos. A proposta do Evangelho não é dar para você uma ajudinha. Isso não é Evangelho, irmãos. Isso não é Evangelho. Se vocês ouvem por aí pessoas que querem viver sempre de esmolas, de migalhas, isso não é Evangelho, irmãos. Isso não é Evangelho. Ah, mas Jesus ele não era rico, irmãos, mas também ele não vivia a pedir esmolas aos outros. A proposta do Evangelho, irmãos, é levantar você de uma vez por todas. E eu não estou falando que vai levantar para ser o mais rico de Portugal, do mundo, não. É para que a gente pare de viver recebendo migalhas. Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para sua família, irmãos. Você já consegue pensar nisso? A sua história, a história dos seus filhos vai depender da sua história. Aquilo que você batalha, aquilo que você angaria para a sua vida todos os dias. A vida dos seus netos começa com a sua história. Agora imaginou eles passarem por tudo isso porque nós quisemos ficar com as migalhas? Não, Deus tem muito mais para você, igreja. Deus tem muito mais para vocês. Segundo ponto, Deus não quer apenas curar o problema, irmãos, mas Ele quer curar o que o problema fez com a gente. Tem muita gente achando que Deus só quer curar o problema que a gente tem. Não, Deus quer curar aquilo que o problema fez com a gente. Quando Pedro se aproximou daquele homem, Pedro não disse, levante e anda, mas uma coisa ele fez: olhe para nós. Ele disse para aquele moço: olhe para nós, porque certamente aquele rapaz estava olhando para o chão. Porque o que o problema faz com as pessoas é isso, irmãos, é que fazer você ficar olhando sempre para o chão, é você ficar olhando sempre para a terra, para as coisas dessa terra, é você ficar olhando sempre para os seus problemas, para os nossos problemas. E é isso que o diabo mais quer, porque quando você só olha para o chão, você não tem tempo para olhar para o céu. Então Pedro disse: olhe para nós, porque provavelmente ele estava olhando para o chão. O maior problema daquele homem não estava já apenas nos pés, mas na sua mente. Irmãos, ele nasceu coxo? Sim ou não? Ele nasceu coxo? Sim. Agora deixa eu te perguntar, mas ele nasceu mendigo? Não nasceu mendigo. Tem muita gente que pega a sua dor e transforma isso realmente. Agora então, já que aconteceu isso comigo, então eu vou ser assim. Não! Quem define algo sobre nós é Deus, amém, queridos? É a palavra do Senhor que entra dentro de você e você acredita, crê com o seu coração, com toda a força, que você fala: eu não sou assim. Se os meus pais eram assim, eu não vou ser assim. Se os meus pais eram adúlteros, eu não vou ser adúltero. Se os meus pais usavam drogas, eu não vou ser essa pessoa. Se os meus pais mentiam, se os meus pais roubavam, se os meus pais faziam outras coisas terríveis, eu não sou assim, você não é assim, porque você foi mudado pelo Senhor, transformado pelo Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos, para que você seja essa pessoa, para quem está precisando de uma libertação, para que você diga para ela: olhe para mim, olhe de onde eu saí. Eu saí de um ambiente pobre, pastor. Eu saí de um ambiente muito pobre, que tinha que economizar comida, mistura, no Brasil se diz mistura, né? A refeição ali, não tinha o que comer. Mas um dia eu me levantei, pastor, porque Deus falou comigo que eu não era aquela pessoa, que eu não ia ser pobre para sempre. Nada contra os pobres, irmãos, mas quando Deus te chama para algo maior, Ele vai te levantar se você crer. Amém, queridos? Aquele rapaz nasceu coxo, mas não nasceu mendigo. Ele se colocou como mendigo. O problema dos pés então produziu um efeito colateral na alma dele. E tem tanta gente que vive assim. Anos de limitação então naquele homem criaram uma mentalidade limitada. Quantas vezes eu ouvi isso? Logo quando a gente foi trabalhar com fotografia, pessoa da minha família, e é sempre assim, né? Você não vai conseguir não. Não vai dar certo isso aí não. Mas aí eu tenho que escolher: ou eu creio na palavra daquela pessoa, ou eu creio no que Deus fala sobre mim. O que Deus fala sobre você, igreja?
O que Deus fala sobre você? O que Deus fala sobre você, igreja? O que Deus fala sobre você? Você não é o que as pessoas dizem sobre você. Você não é o que a sua mãe diz sobre você. Você não é o que o seu pai, o seu tio, o seu primo diz sobre você. Você é o que Deus diz quem você é. Anos de fracasso naquele homem criaram uma visão distorcida sobre ele mesmo. Por isso Pedro disse: olhe para nós. Deus vai levantar você para ser esse tipo de pessoa como Pedro e João. Você vai chegar nessas pessoas que estão precisando e você vai falar: olhe para mim. Porque quando você vai olhar para mim, você vai ver de onde eu saí e aonde Deus me colocou. E eu não estou falando apenas de dinheiro, irmãos. Eu não estou falando apenas de prosperidade. Eu estou falando de vida com Deus. Eu estou falando de uma vida próspera com a sua família. Como eu falei na hora do louvor aqui, você ter pelo menos um dinheiro, um pouquinho para você viajar com a sua família. Isso é riqueza, irmãos. Não é você levar 50 mil euros para o passeio, não é isso. É você levar seus filhos e ver a alegria deles naquela viagem. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Você vai poder dizer para as pessoas: olhe para nós, olhe para minha família, olhe para minha casa. Deus não quer, queridos, apenas resolver o seu problema. Deus também quer resolver aquilo que o problema fez dentro de você. Quantas feridas você tem até hoje e você não deixou ninguém ainda tocar? Medo de avançar. Você tem às vezes questões para serem resolvidas sobre mentiras. E mentira dói, né, irmãos? Quando alguém diz algo sobre você que não é verdade. Quando alguém fala algo sobre si que não é verdade. Irmãos, quem quer ser pastor, seja bem-vindo. Pessoas que nem te conhecem há 4, 5 meses, falam sobre si. Bem-vindo ao ministério pastoral. Mas eu sei quem eu sou na presença de Deus. E você sabe quem você é. Você é filho dele. Irmãos, talvez você tenha aprendido coisas ao longo da vida que hoje estão bloqueando o seu destino. Tradições, coisas que você aprendeu. Mas Deus não quer tradição, irmãos. Deus não quer realmente uma cultura. Deus não está pouco interessado com isso, irmãos. Deus, Ele quer salvar as culturas. Deus quer salvar a sua vida. Deus quer salvar a sua casa, a sua família. No céu, irmãos, quando chegar na eternidade, não vai ter uma lista de tradições e culturas, não. Lá vai ter a lista da igreja verdadeira de Cristo. Todos os nomezinhos lá. Que lindo que vai ser isso. Que lindo vai ser esse dia, irmãos. Mas para isso, talvez Deus vai ter que desconstruir aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu, para não viver como esse rapaz aqui. Talvez com a sua crença limitante. Me falaram que eu sou coxo. Me falaram que eu não posso fazer mais nada da vida. Me falaram que eu vou ter que ficar sentado pedindo dinheiro para os outros. Não, querido. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Coloca isso na sua cabeça. Deus te trouxe hoje aqui e é isso que Deus mandou eu pregar. É isso que Deus mandou eu pregar. Você é muito mais do que isso. Mas deixa eu te dizer algo também, irmãos. O Evangelho tem poder para desconstruir tudo aquilo que não veio de Deus. Tudo aquilo que veio de homens, Deus vai destruir, para Ele construir aquilo que Ele deseja na sua casa, em nome de Jesus. Terceiro ponto, irmãos. Deus sempre tem mais do que você está pedindo. Isso é o nosso Deus. Salomão, quando ele foi tão próspero, né, irmãos, na Bíblia. Salomão teve tantas coisas, mas ele não pediu riqueza. O que ele pediu para Deus, irmãos? Sabedoria. E Deus deu dinheiro e segurança no reinado de Salomão. Paz, né? Porque Deus faz muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. O seu filho, irmãos, ele vai ser cuidado por Deus. Os nossos filhos, porque Ele faz mais. O que muda é o nosso coração. Salomão não pediu dinheiro, não pediu riqueza, mas ele pediu sabedoria para lidar com o povo de Israel. E Deus concedeu, então, sabedoria, dinheiro, paz no reinado, porque Deus faz muito mais. Deus faz muito mais.
O texto nos diz também que o homem olhou para Pedro e João esperando receber alguma coisa. Observe a expressão, irmãos, alguma coisa. É terrível isso para mim. Alguma coisa, eu esperar alguma coisa, o quê? O que você quer? Quem me conhece mais perto sabe que eu sou muito didático, eu sou muito para frente assim. E é difícil você viver com uma pessoa que quer alguma coisa. Que coisa que você quer, irmãos? Que coisa que você quer, rapaz? Poderia ser dinheiro, podia ser uma ajuda, uma solução temporária, mas Pedro tinha a solução. Olhe para nós, eu vou te dar uma solução. Você não vai mais ficar aí sentado aí pedindo esmola não, rapaz. Você não vai viver a sua vida todos os dias alguém te trazendo aqui para pedir esmola. Irmãos, livre-se de pessoas assim, tá, queridos? Que querem carregar você para ficar pedindo esmolas. Livre-se de pessoas que gostam de ficar nesse mundinho, de viver de esmolas. Um carrega o outro, isso, agora é sua vez de pedir esmola, hein? Vamos pedir esmola amanhã, hein? Depois de amanhã, na semana que vem, no ano que vem. Deus não tem isso para você, irmãos. Deus, Ele faz infinitamente mais. E você sabe o que você vai receber de Deus. Você não vai esperar dele qualquer coisa, porque você sabe o que você vai receber dele. Mas enquanto, irmãos, aquele homem esperava algo pequeno, percebe isso que Deus faz? Deus preparava algo extraordinário. O que você tem esperado de Deus nesses últimos dias? Eu acho que seu pensamento está pequeno ainda, irmãos. O seu pensamento ainda está pequeno perto do que Deus vai fazer. Uma faísca numa floresta, ela incendeia tudo. Olha, até eles estão dando glória a Deus, ó. Você já imaginou os seus filhos olharem para você e falar: pai, obrigado. Pai, mãe, obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou. Ainda mais o Deus da glória que eu sirvo agora. Vai chegar esse dia, irmãos, quando os seus filhos estiverem se formando numa universidade. Ele vai agradecer por cada tempo que você se dedicou a Ele, por cada tempo que você se dedicou em trazer a casa do Senhor, ensinar a palavra. Isso é riqueza, irmãos. Deus faz infinitamente mais. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro. Aquele rapaz ficou decepcionado, né? Com certeza ele queria dinheiro. Mas muitas vezes Deus, Ele nos traz aquilo que a gente não quer na hora. Que primeiro começa com a transformação, e depois o mais vai vindo, vai vir, irmãos. Naquele dia então Deus não estava interessado em dar o que Ele queria, mas Deus estava interessado em dar o que Ele precisava. Tem dia que é umas lambadas, né? Tem dia que Deus nos exorta, nos traz de volta para o eixo, mas é porque lá na frente a gente vai entender. Pode se passar anos, mas a gente vai entender. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos. Aquele homem pedia moedas, a gente está terminando já. Mas Deus entregou para ele uma nova história. Como eu amo, irmãos, ver pessoas que chegam na casa de Deus esperando tão pouco, mas depois de anos eu vejo aquela pessoa transformada, com a família de volta, restaurada. Aquele homem queria sobreviver mais um dia, afinal, né, ele tinha perdido 40 anos da sua vida, pensando sobre si que era um pobre miserável. Mas Deus sempre tem algo mais. Quem te fez perder tempo nessa vida, irmãos? Quem fez você já perder meses, anos da sua vida? Deus vai restituir tudo isso. Deus vai restituir tudo isso, irmãos. Perder tempo é terrível, irmãos, mas Deus sempre restitui. Aquele homem queria apenas uma esmola, mas Deus entregou para ele um propósito. O nosso Deus ainda continua especialista em superar expectativas. Eu lembro quando, antes de conhecer a Gé, irmãos, é rapidinho que eu vou contar. E o pastor no Brasil, o pastor Davi sempre falava que eu ia ser pastor da igreja, desde pequeno. E quando eu fui orar para namorar, irmãos, como é que eu ia orar? Deus, preciso de alguém que tenha o mesmo chamado. Ou se não tiver o mesmo chamado, mas que ela entenda e compreenda e esteja junto comigo. E Deus fez infinitamente mais. Ela vai ficar com vergonha agora. Porque Deus faz, irmãos. Quando você ora, quando você clama, Ele vai fazer infinitamente mais.
E é cada dor, né, amor? Mas vale a pena ser Deus. Vale a pena. Você vê pessoas sendo transformadas, batizadas, irmãos. Vale a pena cada chicotada, cada palavra mal falada, ou a gente não sendo compreendido muitas vezes, mas por causa da glória do Senhor sendo manifestada, quando uma alma se converte, irmãos. Isso é alegria para mim. Eu espero, com os meus 70, 80 anos, ainda estar pregando o Evangelho. O coxo vivia focado na necessidade dele, precisava de dinheiro, sobreviver, precisava manter a sua rotina, mas Deus queria levá-lo além da necessidade. Igreja, você vai além da sua necessidade, em nome de Jesus. Deus queria introduzi-lo ao propósito eterno. Muitas pessoas vivem apenas para suas necessidades, muitas pessoas vivem apenas para si, mas não compreendeu que quando você vive para o outro, para o reino, é que Deus vai te dando. Não, esse copo é meu, não divido com ninguém. Irmãos, é quando você reparte que você vai ter mais. Oh, meu Deus. Existe uma vida maior do que isso, igreja Yahvé. Existe um reino para o qual eu e você fomos chamados. Jesus disse certa feita: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais são essas coisas que Jesus estava falando com as pessoas lá, irmãos? Eram as coisas básicas da vida: roupa, comida, viagem para você com a sua família, coisas simples da vida. Mas ele disse algo importante: buscai primeiro. Repetir de novo, vou repetir. Primeiro você busca o reino. Primeiro a gente busca o reino. Primeiro a gente busca o reino de Deus. Quem vive apenas por necessidade permanece escravo das circunstâncias. Quem vive por propósito aprende a confiar na provisão de Deus. E quanto maior o seu propósito, irmãos, maior vai ser o investimento de Deus na sua vida. Você está sendo preparado para algo muito grande aqui em Portugal. Eu não sei se é só em relação a ministério, irmãos. Eu não sei se é, mas no empreendedorismo, a igreja também é abençoada, o reino de Deus também é abençoado, quando Deus coloca talentos em você para empreender. Você consegue chamar, atrair pessoas. Isso não veio de você, veio do Senhor. Deus não está apenas tentando suprir as suas necessidades, mas Ele está formando homens e mulheres que manifestem o seu reino na terra. Quando você tem a sua empresa, você consegue de alguma forma colocar o reino ali, para as pessoas começarem a entender sobre o reino. Irmãos, a Bíblia, para finalizar, diz que aquele homem, quando foi curado, ele entrou no templo pela primeira vez. Pedro não obrigou ele a entrar no templo. Você percebe quando a pessoa está feliz? Você percebe quando a pessoa está alegre? Ela vai fazer a primeira coisa que ela quis. João não obrigou, o Pedro não obrigou aquele rapaz a entrar no templo quando ele foi curado, mas foi a primeira coisa que ele fez, é voltar para onde Deus tinha criado ele para estar. Os fariseus tinham proibido os doentes de entrarem no templo, mas naquele dia o Senhor falou: não, agora vai ser do meu jeito. Hoje esse rapaz vai voltar a fazer aquilo que ele foi feito para fazer, que é entrar saltando no templo, me adorando. O lugar que durante anos ele observou de longe, agora já era acessível para ele. Aquele ministério que você sempre quis, irmãos, na casa do Senhor, pode estar acessível para você, se você quiser. Sabe, igreja de Deus, o maior milagre não foi apenas ele ficar de pé, mas foi ele acessar aquilo para o qual ele foi chamado. Para o que você foi chamado, irmãos? Para o que você foi chamado nessa terra? Aquele homem escolheu o templo, escolheu a presença, escolheu o altar. O verdadeiro milagre, irmãos, não é apenas a prosperidade financeira, mas o verdadeiro milagre é prosperar sem perder a presença de Deus. O verdadeiro milagre não é crescer, e você vai crescer muito, irmãos, financeiramente, com a sua família, onde você estiver, mas o verdadeiro milagre é crescer e continuar amando a casa de Deus.
O verdadeiro milagre não é saltar por causa da cura, mas é saber para onde você está saltando. Então, nessa mensagem simples, irmãos, hoje Deus falou com algumas pessoas aqui que talvez ainda vivam de esmolas emocionais. Pessoas que estão a sobreviver quando deveriam estar a florescer. Pessoas que estão olhando para baixo quando deveriam erguer a sua cabeça. Pessoas que estão presas a mentalidades antigas. Irmãos, levanta a sua cabeça todos os dias. Não tenha medo daquelas pessoas do trabalho, não. Você se colocar sempre como o mais baixo entre eles, não. Você não é melhor do que eles, é verdade. Mas você também não é pior do que eles. Você é filho do Senhor. Se imponha, irmãos. Se imponha. Mude a sua mentalidade de hoje. Pare de viver apenas para sobreviver. Pare de aceitar migalhas das pessoas. Porque Deus tem um destino extraordinário para você. E quando você estiver bem velhinho, você vai ver a herança que vai ter na sua casa. Seus filhos, netos. Que coisa gostosa isso, irmãos. Presença de Deus ali. Então, irmão, selecione cuidadosamente as pessoas que vão caminhar ao seu lado. Irmãos, não existe nenhum salto nessa vida que faça sentido se não for em direção ao altar. Eu e você podemos ter tudo. Você pode ficar muito rico em Portugal, amém, irmãos? Mas nunca perca o amor pela casa de Deus. Nunca perca a alegria. Como o salmista disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei. Irmãos, quando eu, ainda 4 anos de idade, eu fui levado para a igreja. Nunca mais eu quis sair de lá. Eu era pequenininho, quando eu vi aqueles irmãos tocando na igreja, cantando ao Senhor. Sabe quando Deus fala, não saia disso, cara. Desde pequenininho, não sabia nada. Eu via lá o pastor Celso, tinha o pastor Davi também. Eu lembro muitas coisas, irmãos. Mas eu amava a casa do Senhor. Amar a presença de Deus. O meu maior medo, igreja, é usar tudo que Ele me deu para outras coisas. O meu maior medo é usar tudo que o Senhor me deu em lugares que Ele não quer que seja usado. O meu maior medo é usar as minhas forças, toda a minha energia, com coisas que Ele não quer. O meu maior medo é viver os meus anos longe dEle. O meu maior medo é um dia não desejar mais estar na casa dEle. Sabe, irmãos, não caia nessas historinhas. Mas eu não vou na igreja, mas eu oro em casa. Ora uma semana, depois não ora mais, irmãos. Aonde tem fogo é na casa de Deus. É onde a lâmpada não se apaga. O povo de Israel sabia disso, eles não podiam apagar a lâmpada, irmãos. E você pode notar, quando as pessoas começam a não vir mais, a lâmpada vai se apagando, o amor vai se acabando. Por quê? Porque está longe. E tinha uma ordem dentro do templo, essa lamparina aqui não pode se apagar. Salmos 27:4, Davi disse, uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei. Não é só pedir, é buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Eu queria que Pedro dê uma canção naquela pasta ali. Vamos colocar em pé, queridos? Saiba